onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sobre a sua vida nessa noite, que você possa louvar, adorar o nome do nosso Deus, em nome de Jesus.
teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia, amém. Queremos louvar o nome do nosso Deus. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Em nome do nosso Deus agora, em nome de Jesus, coloque-se na presença dele, feche seus olhos. Todos nós precisamos do amor do nosso Deus, todos nós precisamos buscar o nosso Deus. Em nome de Jesus, você possa ser instrumento do nosso Deus para a honra e glória dele. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva.
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus erros, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo é brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo é brilhar a luz. Nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Isso move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Porque o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu para nos salvar, para nos libertar, Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome, Deus, porque o Senhor entregou suas vidas por nós, Pai. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa noite, Deus, que nós possamos sair, Deus, transformados, renovados pelo Espírito Santo do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Usa a boca do teu servo, Deus, que ele seja instrumento do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queria agradecer a presença de cada um de vocês e neste momento eu queria chamar o reverendo Ricardo Mota aqui na frente para a gente apresentar ele. Ele veio de São Paulo, estava passando, deu uma paradinha aqui e prontamente aceitou nosso convite de participar do Fora da Forma. Então eu queria estar orando para Deus estar usando ele, para que ele possa ministrar nas nossas vidas e que essa palavra seja de Deus para nós. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui, Deus, na Tua segurança, ó Pai, que o Senhor possa ter verdadeiramente um propósito para as nossas vidas neste momento, Deus, que o Senhor use o Teu servo, Pai, que o Senhor possa ministrar sobre a vida dele e através da vida dele ministrar sobre as nossas vidas, Deus, e que em nome de Jesus possamos sair daqui edificados, Pai, abençoados por Ti, e que ele também se sinta abençoado no nosso meio, Pai. Como o Senhor mesmo diz, Pai, nós devemos exercer a comunhão. Então nós estamos aqui para isso, Pai, para aprender um pouco mais de Ti. É no nome santo de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado. Meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los nessa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Coisa boa rever os irmãos, tantos amigos, né, pessoas de muitos anos. Um carinho todo especial que
a gente tem aqui para com os irmãos desta igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Tiagão, coloca aí o esboço aí. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus em Lucas, capítulo 9. Os irmãos sabem que o Evangelho de Lucas, ele é muito interessante se nós considerarmos que ele, dentre os evangelhos, talvez ele seja aquele mais completo. O autor, que era um médico, o Dr. Lucas, que foi companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias, um homem culto, inteligente, e ele resolve então, inspirado pelo Espírito Santo, como nós cremos, ele resolve escrever a história de Jesus, após pesquisa árdua. Ele fala isso no início, ele fala, após apurada investigação, eu resolvi então escrever a história de Jesus, e ele conta então de uma forma mais completa do que os demais evangelhos. E no Evangelho de Lucas, eu queria compartilhar com vocês nessa oportunidade tão boa, lendo dos versículos 51 até o versículo 62. Se você tiver a sua Bíblia em diferentes versões e instrumentos, né? Hoje a gente tem tanta facilidade de ter a palavra de Deus, às vezes no celular aqui tem várias versões da Bíblia, em tantos idiomas, né? Aqueles que eu nem imaginava que poderia existir, né? Aqui estão. Então eu vou ler na versão NVI, que é a nova versão internacional, uma versão boa, que geralmente todo aluno, quando entra na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo, recebe uma Bíblia Sagrada nesta versão. Diz assim a palavra de Deus: aproximando-se o tempo em que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ia para Jerusalém. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: segue-me, ou siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto aí. Vamos pensar juntos um pouco sobre esse ensinamento de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, estamos muito felizes
não porque tudo nos vai bem, mas porque o Senhor está conosco, e a presença do Senhor na nossa vida faz a diferença. Nós confessamos a nossa total dependência do Senhor. Sabemos que por nós mesmos não temos nada de tão relevante assim, mas, ó Deus, debaixo da sua mão poderosa, com a sua graça, nós podemos contribuir uns com os outros, para que prossigamos nesta caminhada que o Senhor Jesus nos propôs, e assim glorifiquemos o Teu nome na nossa existência, Senhor. Ó Deus, nesses momentos que vamos passar agora, meditando aqui na Tua Palavra, dá que consigamos entendê-la bem, mas mais do que isso, não somente que consigamos entender a Tua Palavra, mas que recebamos do Senhor a bênção de praticar a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos nisso, nesse tempo que temos aqui, neste mundo. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos isso, pedimos sobre a mocidade que está aqui nesta noite. Ó Deus, que o Senhor levante cada um no poder do Teu Espírito Santo, e que, ó Deus, o Teu povo aqui neste lugar contribua para a expansão do Teu reino. Abençoe esse projeto, ó Deus, de ser e de fazer diferença no lugar onde estamos. Que o Senhor possa glorificar o Teu nome na vida de cada um e de cada família representada aqui. Faz isso, Senhor. Será para o louvor da Sua glória. E não há dúvida, também para o nosso bem, para a nossa alegria, para, ó Deus, o nosso crescimento espiritual. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele resolveu ir e começar o seu ministério na região da Galileia. O primeiro milagre que Jesus realiza é numa festa de casamento em Caná da Galileia. Jesus se muda para a cidade de Cafarnaum, que fica na região da Galileia. Jesus realizou muitos milagres na região da Galileia. Muitos discípulos seguiam Jesus lá na Galileia. Mas um dia, Jesus dá uma parada assim e olha para o lado de Jerusalém. A Bíblia diz no versículo 51, na versão revista e atualizada, que no semblante de Jesus se percebia que ele queria ir para Jerusalém. E qual que é o problema? O problema é que Jerusalém mata profetas. O problema é que andar com Jesus até Jerusalém é complicado. Tem que ter mais coragem um pouco do que ficar com ele na Galileia. Ficar com Jesus na Galileia não era tão difícil. Eles já moravam por ali mesmo. Tantos milagres, tantas maravilhas. Para que sair dali? Para que sair da zona de conforto, não é mesmo? Mas de repente, Jesus, para mudar essa situação, ele dá uma parada e olha para o lado de Jerusalém, e ele olha de tal forma que as pessoas que estão ao redor comentam: olha, rapaz, não é possível que é o que eu estou pensando. Será que é o que eu estou pensando? Eles estão, rapaz, ele quer ir para Jerusalém. Será que nós vamos com ele? Porque estar com Jesus na Galileia é uma coisa, mas ir com ele para Jerusalém é outra coisa. Porque lá em Jerusalém mata profeta. É sabido que em Jerusalém se persegue os profetas. Quantos profetas foram mortos em Jerusalém? É melhor ficar aqui na Galileia do que ir com Jesus para Jerusalém. Meus amados irmãos, nós queremos ser discípulos de Jesus. Ser cristão só nós já cansamos. Eu já cansei, talvez você também tenha se cansado. Ser só cristão não é o plano de Deus para nós. Ser só cristão cansa. Agora, ser discípulo de Jesus é o que nós queremos ser. Só que para ser discípulo de Jesus, nós precisamos entender que é preciso ir além daquilo que a própria religião nos propõe. Por isso que de repente Deus promove certo avivamento no meio do seu povo,
E ele faz com que o seu povo entenda que tem que sair das quatro paredes. Quando nós passamos, experimentamos um reavivamento espiritual, a gente entende que agora as pessoas precisam ser alcançadas lá na faculdade, no nosso local de trabalho. Talvez a gente pode ser até um cristão embustido, mas jamais poderemos ser um discípulo embustido. Um discípulo não tem como se esconder. A fala dele condena ele. O jeito dele desperta a atenção das pessoas. Certa vez Pedro até tentou disfarçar. Mas aí ele começou a conversar um pouquinho, é igual nós mineiros, quando a gente conversa, vai para outro estado, você é mineiro, né? Não tem jeito de esconder o sotaque do Nerso da Capitinga. Onde você vai, você é mineiro, né, pastor? Né, pastor? Eu sou mineiro. Quando Pedro falou alguma coisinha, eles perguntaram assim, escuta, você também é discípulo de Jesus, não é não? Ele disse, não, mais ou menos, não. Não, você é. Não, porque esse cara, não sei o que tem, eu não tenho. Não, você é, porque a sua fala te condena. Veja na palavra de Deus, aí chega um outro, você também é discípulo de Jesus. Não, não sou não. Por fim, ele até faz uma coisa terrível, a Bíblia diz que ele vai praguejar. Pedro, não conheço esse cara não, nunca vi antes. Mas, não, o seu jeito, você é discípulo de Jesus. Então, nessa noite, nós precisamos entender que Deus não quer que nós sejamos simplesmente cristãos. Até porque nem Jesus era cristão. Ô, dona Luzia, será que eu vim falar heresia na sua igreja? Jesus era cristão? Jesus era cristão? Jesus não era cristão. Não existia cristianismo. Os cristãos vão ser chamados de cristãos, os discípulos de Jesus vão ser chamados de cristãos, anos depois, na cidade de Antioquia, anos depois. Jesus, ele era da religião judaica. Ele nasceu na religião judaica. Então, Jesus jamais propôs uma religião, porque se ele o fizesse, ele faria da sua própria religião. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele vai à sinagoga. Então, como que o plano dele para nós é sermos cristãos? Nós somos cristãos, graças a Deus, da religião cristã. Mas se é isso que você quer, e se você acha que é isso que Deus quer para você só, você está enganado. É por isso que é um vazio no seu coração. Porque religião jamais encheu o coração de alguém. Mas quando nós somos discípulos de Jesus, aí é diferente. Aí nós podemos ser cristãos, não tem problema. E aí o outro pode ser até de outra religião. Sei lá. Que diferença vai fazer? Se uma pessoa não é discípulo de Jesus, ou se ela é discípulo de Jesus, a diferença está aí. A religião sempre foi alguma coisa muito perigosa, porque ela tenta colocar a gente dentro da forma. Prender você. Toda religião faz isso, até a sua, a minha. O que a gente não pode entender é que é esse o plano de Deus para nós. Deus quer que nós saiamos da Galileia e caminhemos com Ele até Jerusalém, com todas as implicações que isso precisa ter. Então nós somos cristãos, graças a Deus, da religião cristã, que surgiu no 3º século. E nós adotamos essa religião, porque ela é conhecida como seguidores de Jesus. Então, é essa religião que a gente quer seguir. Agora, se você acha que é só isso, não é. Agora, se você quer ser um discípulo de Jesus, aí sim. Agora, quais as implicações em ser discípulo de Jesus? Em primeiro lugar, quando nós queremos ser discípulos de Jesus, veja que Jesus, quando ele resolve sair da Galileia e ir para Jerusalém, aí ele mexe complica um pouquinho. Pode passar. Então, em primeiro lugar, veja,
Quando nós queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entender que os valores do reino de Deus estão acima dos valores materiais. Isso aí é uma questão fundamental para quem quer ser discípulo. Para quem quer ser só cristão, não, mas para quem quer ser discípulo. Então veja bem, eles indo caminho fora, para onde estão indo? Para Jerusalém. Eles saem da Galileia, estava bom ficar na Galileia, mas agora ele resolve ir para Jerusalém. E quem é que vai com ele para Jerusalém? E de saída, de cara, ele vai dizer o que é ser um discípulo, o que é segui-lo. E ele diz, olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um cara disse, eu vou com o senhor para Jerusalém. Jesus falou, pense bem, pense bem. Deixa eu ser claro com você. Se você quer ser discípulo, disse Jesus, entenda que não pode inverter os valores. Não é que Jesus está dizendo, olha, eu não tenho nenhum travesseiro, eu não tenho nem onde dormir, não é isso que Jesus está querendo dizer. Ele está falando, olha, preste atenção nos valores. Os valores do reino de Deus são superiores aos valores materiais. Ou seja, se para você a prioridade é material, está fora, não dá para ser meu discípulo. Porque essas coisas, ainda que sejam importantes, e você pode buscá-las sem problema nenhum, você só não pode colocá-las em primeiro lugar. Por isso que todas as vezes que nós colocamos alguma coisa em primeiro lugar, a gente vai se distanciando de ser discípulo de Jesus. Você pode ter seus sonhos, deve ter seus sonhos. Você deve querer crescer profissionalmente, fazer seu curso, aqueles que ainda não o fizeram, serem bem-sucedidos. Neste mundo que nós vivemos, um mundo capitalista, materialista, nós queremos ter as coisas, nós queremos trocar o nosso celular. Na hora que você troca o celular, passa um pouquinho, lança o outro, aí você já quer aquele outro, e o negócio nem chegou ainda, espera mais um pouquinho que você já pega o 7. E assim vai. Então, e sempre nos pressionando, a gente quer ter as coisas. Nós vivemos numa sociedade em que tem que ter. A menina encontra a outra e fala assim, mas você não tem ainda um iPhone? Não. Menininha chega na escola, criancinha, a outra está lá com o celular, quer mãe? Mãe. A outra fala assim, nossa. Ela chega em casa e fala, mãe, eu quero. Todo mundo tem. Então nós vivemos numa sociedade materialista, nós queremos ter as coisas. Não é que está errado querer ter as coisas, tudo bem. O problema é que quando nós colocamos os valores materiais acima dos valores espirituais, aí a gente se perde. Jesus disse, olha, tem certeza que você quer andar comigo, cara? Eu quero seguir, vou seguir o Senhor. Para onde o senhor for, tem certeza. Então entenda que você não pode pôr em primeiro lugar as coisas materiais. Jesus deixou isso muito claro, gente. Jesus, quando ele mudou-se para Cafarnaum, ele mudou-se para Cafarnaum para uma estratégia de ministério, inclusive. Ele tinha sua casa. Jesus certamente dormia numa cama confortável, tinha seu travesseiro, tinha suas coisinhas. A Bíblia Sagrada diz que no ministério de Jesus, foi até necessário ele eleger um cara lá para cuidar da grana, um tesoureiro. Chamou lá o cara, meu senhor, o senhor não sabia, mas olha só, chama o cara para cuidar da grana. A Bíblia Sagrada diz que algumas mulheres piedosas, mulheres cheias da grana, ofertavam para o ministério de Jesus. Jesus vivia de ofertas, principalmente de mulheres. A Bíblia diz, mulheres com posses, com uma visão muito mais missionária, às vezes, do que seus próprios maridos. Então Jesus não passava fome, não. Passava fome, ele elegeu um, cuida aí dessas ofertas. Outra hora ele fala assim, sai, vai buscar, vai comprar isso, vai comprar aquilo.
O que Jesus está dizendo é questão de valores. Se você colocar alguma coisa em primeiro lugar na sua vida, que não seja Deus, você não é discípulo. Fim de papo. Eu não sou discípulo. Podemos ser bons cristãos, mas não discípulo. E Jesus então disse, então, se você quer, entenda isso. Outra coisa que Jesus diz para quem quer ser discípulo dele. O versículo 59, 60 diz, Jesus fala para alguém, né? Segue-me. E aí a pessoa pega e responde. Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Não é estranho um negócio desse? Vamos ser sinceros. Hã? Não é? Quando você lê isso aqui, a gente lê e passa depressa a página, assim, porque é complicado esse negócio aí. Jesus disse, não, Senhor, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Primeiro que a ideia que a gente tem é que o pai morreu, está lá, e Jesus disse, não, deixa quieto lá. Como? Não é. Isso quer dizer o seguinte, na verdade, ele está dizendo, olha, quando o meu pai morrer, deixa eu cumprir primeiro, deixa eu sepultar o meu pai. Não significa que o pai do cara tinha morrido, ele não estava morto. Era a chamada lei de Qumran. Ele dizia assim, olha, eu consagrei tudo a Deus. Então tudo é de Deus. Então o pai falava assim, meu filho, não, tudo é do Senhor. E aí ele não cuidava dos pais. Jesus diz, olha, não está certo isso. Às vezes usando a própria religião para sair fora do compromisso. Aqui envolve muito essas leis civis e religiosas da época. O pai não está morto, mas ele diz assim, eu tenho um compromisso com o meu pai. Eu tenho um compromisso com a minha família. Deixa quando o meu pai morrer, eu sepultar meu pai, então eu vou pensar, e aí eu vou obedecer o Senhor. Jesus disse, não. Há uma urgência no cumprimento da obra de Deus. Não pode. O que está ensinando outra coisa aqui, para quem quer ser discípulo de Jesus, é chocante. Chocante. O que Jesus está dizendo é que se nós queremos ser discípulos de Jesus, nem as pessoas que nós mais amamos pode vir em primeiro lugar. É chocante. E ele coloca a figura do pai. Em outro lugar ele diz assim, olha, quem amar o seu pai, sua mãe, seu irmão, esposa, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é radical demais. Agora, quem disse para nós que o evangelho não é radical? A religião. Não, dá um jeitinho nesse negócio aí. Não é bem assim. Não, é bem assim. Porque quando Jesus diz isso, havia uma multidão. Se você ler nos textos paralelos, havia uma multidão. E Jesus nunca se importou muito com a multidão. Jesus sempre se importou com os seus discípulos. A Bíblia diz que havia uma multidão ao lado de Jesus, mas ele olhou para os seus discípulos e disse aos seus discípulos: sempre haverá uma multidão ao redor de Jesus, mas os discípulos nem sempre serão tantos. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus, e de repente ele olha para o lado de Jerusalém. Pronto, já bagunçou um pouco, porque com ele na Galileia é uma coisa, mas ir com ele para Jerusalém é outra bem diferente, tem implicações. E quando Jesus então olha a multidão ao seu redor, ele se dirige aos discípulos, porque a mensagem de Jesus não é a multidão, é aos discípulos. Ele busca discípulos para anunciar o reino de Deus. Porque a multidão não é confiável. A multidão não é confiável. Você vê Jesus lidando com as multidões algumas vezes na Bíblia, e sempre é decepcionante. Você tem uma multidão que come um pão que Jesus multiplica. A Bíblia Sagrada diz que passa um pouco, Jesus vai atravessar o mar da Galileia, e quando ele atravessa, chega do lado de lá, a multidão já está lá. E sabe o que a multidão queria? Pão.
se possível com manteiga, um cafezinho, um chazinho. E se fosse mineiro, falaria: queijinho, vai ter de novo. E quando Jesus vê o interesse da multidão, Jesus diz: por que vocês não buscam o pão que vem do céu? E quando Jesus começa um discurso diferente, pão que vem do céu, a Bíblia diz que o povo vai raliando, como diz os adolescentes, vai vazando, o povo vai vazando. E quando Jesus olha para onde estava a multidão, eis que lá estão os discípulos. Aí Jesus volta para os discípulos e diz assim: vocês também não querem ir embora? Se quiser, goodbye. Aí Pedro diz assim: não, para quem iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. A multidão não aguenta andar com Jesus, gente. Multidão não aguenta. Quando não tem milagre, a multidão fala assim: hoje não foi bom. Hoje não teve isso. Hoje não teve pão. Hoje não teve peixe. A multidão, ela é diferente. O motivo da multidão, a motivação da multidão é diferente dos discípulos. Você quer ser da multidão ou quer ser discípulo? Então Jesus, ele está atrás de discípulos. Ele diz: olha, vamos sair da forma, vamos sair, vamos para Jerusalém. Querem ir comigo? Aí alguém diz assim: eu vou. Jesus diz: mas você então precisa entender que as coisas espirituais são primeiro na sua vida. Batalhe pelas suas coisas materiais, queira crescer profissionalmente, glória a Deus, que Deus te faça próspero e muito próspero. Mas isso não terá nenhum sentido sem o reino de Deus. Nada. Vaidade. Você correu em vão. E a vida vai te mostrar isso. Porque não pense você, moçada, que nós seremos privilegiados como a dona Lídia, por exemplo. Essa mocinha de 90 anos. Você acha que vai chegar lá esbelto desse jeito, rapaz? 90 anos. Vendendo saúde, com essa voz que Deus deu para ela. Então a vida passa muito depressa. A vida é um dom de Deus. E aí você vai chegar ao final da vida, a Bíblia diz: e aí? E daí? Certa vez um cara foi muito bem sucedido, Jesus contou a historinha. E aí ele foi dormir. E a Bíblia diz que, nessa história que Jesus conta, nessa parábola, a propriedade daquele cara produziu demais. E ele tinha uma noção assim de arquitetura, de engenharia. E ele então destruiu os celeiros antigos e os construiu bem maiores. E colocou todo aquele cereal lá. E a hora que ele foi dormir, ele deitou e falou com ele mesmo. Ele fez um solilóquio, falou com ele mesmo. E disse assim: ei, eu. Ei, nós. Eu falei assim: ei, mas olha. Ei, alma. Ele falou: ei, alma. Ou eu. Você é bom mesmo, hein? Olha só. Nós temos agora fartura. Come, bebe, regala-te. Porque nós temos em depósito bens para muitos anos. E o Senhor Jesus disse assim, que naquela noite ele ouviu uma voz: louco, louco, louco. Não é porque ele abria portão para avião, não. Mas é porque para Deus, aquele que pensa, que vive nesse mundo sem pensar nas coisas espirituais e eternas, é um louco, um doido, doido varrido. Como é que o cara vive uma vida aqui, sem pensar, sem programar, sem sonhar com a eternidade? É um louco. Louco. Esta noite pedirão a tua alma e o que você tem. Para quem será? Todo o seu esforço,
toda a sua intelectualidade, toda a sua beleza, toda a sua saúde, toda a sua religião. Louco! O que serve isso? Então, se nós não somos discípulos, nós somos uma cambada de louco. Porque nós estamos vivendo uma vida curta. Vamos enfrentar uma eternidade e nem pensamos nisso. Uma cambada de doido. Como que você faz? Parece aquele bobo da corte que queria alegrar o rei. E aí o rei então está triste lá. Aí o pessoal vai lá e faz graça para o rei. E ele vai com aquele chapéu doido dele, faz graça. E o rei nada. Não dá um sorriso. E ele vai e faz nada. E aí ele chega e fala assim: rei, eu já esgotei meu estoque de piadinha. Já fiz tudo que eu estou aqui, as palhaçadas. O senhor não ri. O que foi? É que eu estou muito triste. Eu vou partir em breve. É mesmo? E para onde o senhor vai? Não sei. Hã? Não sei. O senhor vai partir em breve, não sabe para onde vai? Não. Tá. E o senhor se preparou para essa viagem? Não. O senhor vai partir em breve, não sabe para onde vai, não se preparou? Não. Ele arrancou o boné, entregou e falou assim: o bobo é o senhor. O senhor vai desculpar. O bobo é o senhor, não sou eu. Nós estamos aqui neste mundo aqui, satisfeitos em sermos cristãos, sabendo que Jesus nos chama para sermos discípulos, fazendo com que nós entendamos que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais, ensinando para nós que ainda que amemos a nossa família, o reino de Deus está em primeiro lugar, é mais urgente. E a gente vai deixando o tempo passar, sem nos importar com isso. Nos preocupamos só com o nosso sucesso, a nossa grana, e vai, e a vida vai passando. E a gente não, quer ser feliz, eu quero ser feliz. O que importa é eu ser feliz. E a gente em busca da felicidade. Esquece que a felicidade é Jesus. Louco. Essa noite pedirão a tua alma. E aí? Em terceiro lugar, quem quer caminhar com Jesus da Galileia para Jerusalém vai ter que aprender um negócio. Veja os versículos 61 e 62. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O que Jesus está dizendo é: não vem com essa conversa fiada de despedir, não. Você está querendo é cascar fora, cara. Despedi-lo de casa. Eu vou lá despedido de casa. Jesus fala, não. Quando Jesus diz para ele assim: não, na verdade, você está querendo, você está olhando para trás. E que culpa? Eu vou lá falar tchau. Lógico que o Senhor Jesus não está impedindo a pessoa de ir lá despedidos de casa. O que Jesus está dizendo, não. Jesus conhece a mente e o coração. Jesus está dizendo, não é apto para o reino de Deus quem põe a mão no arado e olha para trás. Nossa geração aqui, até a minha inclusive, nem sabe direito o que é um arado. Nosso negócio é só TI. Mas o arado é um instrumento antigo. E que o cara, quando ia fazer o sulco na terra para jogar semente, ele segurava no arado, e que tinha aquele instrumento de corte na frente, para fazer o sulco na terra e jogar a semente. Então o animal estava ali, e ele firmava o arado, e ele fixava um ponto lá,
para não fazer igual um caminho de rato no pasto, lá na plantação, já pensou? Vai lá para cá. Então ele fixava, tinha um ponto lá e ele, vamos embora. E ele não podia olhar para trás, porque senão ele sai do caminho. Ele vem firme, ele segura firme no arado, aquilo vai levantando, fazendo um sulco na terra, e ele firma o alvo, ele sabe para onde vai, e ele caminha. Se você quer ser discípulo de Jesus, tem que ser assim. Uma hora você ama Jesus profundamente, outra hora você está olhando para lá, outra hora você olha para cá, de vez em quando você olha para Jesus. O que é isso? É assim que você quer ser discípulo? Você não vai passar de ser um cristão. Um discípulo de Jesus, ele sabe para onde vai. Ele tem propósito. Ele não vai fazer da vida dele uma loteria, ele não vai ficar brincando com a vida dele. Ele não vai pegar o coração dele, os sentimentos dele, uma hora está apaixonado aqui, outra hora apaixona ali, uma hora se entrega aqui, outra hora se entrega lá. O que é isso? Você quer ser discípulo de Jesus e vive nisso? O máximo que você vai conseguir vai ser uma evangélica, um evangélico, um cristão, vai fazer profissão de fé, ser batizado e dar dízimo. Se você acha que é isso que Jesus propôs na eternidade para você, para mim, nós estamos enganados. E a hora que a gente encarar essa hora nossa, vai bater um desespero, meu caro. Vai bater desespero. É terrível. Então, nós que queremos ser discípulos de Jesus, é um exercício constante. O que é mais importante para mim? É chorando na presença de Deus, Senhor, eu errei de novo. Senhor, eu não quero ser assim, me ajuda, Senhor. Senhor, essa área da minha vida está bagunçada, não pode ficar. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um discípulo do Senhor, me mostra o caminho. Senhor, abra a porta para mim. Senhor, glorifica teu nome na minha vida. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou fraco, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Me ajuda, Senhor. Eu não sou digno de ser um discípulo do Senhor, mas me ajuda, me dá força, Senhor. E aí o discípulo de Jesus, pela graça e misericórdia, ele vai recebendo força de Deus. Porque Deus é um Deus tão amoroso. Ele não desiste de nós. Quando Pedro deu uma de traíra, negou Jesus 1, 2, 3 vezes, praguejou. Alguém que minutos antes disse para Jesus: eu morro por você. Todos podem te abandonar, eu nunca vou te abandonar. Pedro disse isso para Jesus minutos antes. Minutos antes. Jesus não tentou convencê-lo do contrário, disse: Pedro, antes que o galo cante, cara, 3 vezes você vai me negar. Jamais, não vou fazer isso. Jesus, deixa para lá. Não conheço, nunca vi, não quero saber. Um cara foi reprovado. Assim ele pensava. Quando o Senhor Jesus ressuscita, as mulheres estão lá, tem a visão lá no Getsemane, da ressurreição de Jesus. O anjo que estava lá diz assim: vai e anuncia aos discípulos. O Senhor Jesus disse: diga aos discípulos e a Pedro, diga para Pedro que você me viu. Quando eles estão lá pescando, no mesmo lugar onde Jesus os chamou, Jesus aparece na praia, eles estão pescando lá na frente, num barquinho, e Jesus grita: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles respondem lá: não, temos não, está ruim, o mar não está para peixe. Filhos, lancem a rede desse outro lado. O que é cara lá? Pegou, lançou. Quando eles lançam a rede, e a rede pesa, João vira e diz assim: Pedro, lembra
Lembra disso? Porque é a mesma cena quando nós nos encontramos a primeira vez com Jesus. Lembra que nós tínhamos pescado, nada apanhamos? E ele disse: lança as redes. E você disse, Pedro: sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Lembra que a rede pesou? A mente foi buscar aquilo, uma retrospectiva maravilhosa, e eles concluíram em segundos: é o Senhor. Aquele cara lá é o Senhor. Pedro ficou sem saber o que fazer, como é não remar. Pedro que nada, ele estava lá de bermudão pescando, colocou a tunga e como é que chama aquele negócio? Negócio aí, rapaz, que o pessoal do coral usa. Toga. Ele colocou a túnica, a toga dele, que cantava no coral na sinagoga, e pá! E foi nadando. E foi nadando para encontrar com Jesus. Jesus pega aquele cara que traiu Jesus, que o negou 3 vezes. Jesus começa a caminhar com ele na praia. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus diz: Pedro, você me ama? Aí Pedro fica triste. Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Meus irmãos, Jesus não desiste de nós. Você pode ter negado Jesus. Até agora você pode ter sido apenas um cristão. Mas Jesus quer que você seja um discípulo. Mas eu estou tão fraquinho, eu sou inconstante, eu não... Apacenta as minhas ovelhas. Você acha, você jovem principalmente, vem aqui numa sexta-feira à noite, você acha que Deus não tem um plano para você? Rapaz, ninguém vê um lugar desse por acaso, não. Você acha que você veio só porque o seu colega te chamou? O que é isso? Rapaz, isso aqui é um complô do céu. Ele te pegou. Ele te pegou, cara. A graça de Deus, a palavra de Deus, a razão da sua vida, a razão da sua existência, o preenchimento do seu vazio existencial. Jesus te pegou. Você é um discípulo de Jesus. Um discípulo. Cristão você já era. Agora Jesus quer que você seja discípulo. Porque há uma urgência, como nós vimos anteriormente, e agora há uma necessidade de presteza, de atenção na execução dessa tarefa. Não dá para fazer de qualquer jeito. Deixa eu terminar com você lembrando o versículo 51. Pode passar aí, Tiago. Rapaz, você tinha que configurar melhor esse negócio. Como é que você faz um slide desse jeito aí? Veja o versículo 51. E aconteceu que, ao se completarem os dias... O que você entende assim, se completarem os dias? Aí está dizendo, aconteceu-se que ao se completarem os dias. O que você entende isso? Lá explica. Em que devia ele, quem? Jesus, ser assunto ao céu. O que é ser assunto ao céu? Você sabia que um dia você vai ser assunto aos céus? Tem alguns que... Não, mas assunto ao céu. Você vai ser assunto ao... Olha, acendeu-se,
Jesus, quando estava chegando essa hora, ele olha para Jerusalém e no semblante dele manifesta a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Na face dele se percebia isso. Aí Jesus então sai da Galileia e começa a ir para Jerusalém. Se você ler do capítulo 9 de Lucas, do versículo 51, até o capítulo 19 de Lucas, 10 capítulos, você vai ver tudo o que aconteceu com Jesus, da caminhada de uns 110 quilômetros mais ou menos, que levou vários dias, da Galileia a Jerusalém. Essa mensagem é a primeira de uma série chamada da Galileia a Jerusalém, mais ou menos umas 13 mensagens mostrando essa ida de Jesus da Galileia para Jerusalém. Mas no começo dessa caminhada, ele já disse essas coisas aqui. Por quê? Porque para caminhar com Jesus, tem que ser discípulo. Tem que ser discípulo. Sabe qual que é o maior desafio nosso, nesse mundo? Sermos discípulos de Jesus. Sermos discípulos. Sabe o que dá sentido para nós? Sabe o que vai dar sentido para o seu curso? Ser discípulo de Jesus. Sabe o que vai encher seu coração na realização do seu trabalho, nas compras de coisas que você deseja possuir? O que vai de fato encher seu coração? Ser um discípulo de Jesus. Por quê? Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a razão? Tudo passa. Os adolescentes dizem assim, pastor, tudo passa, até uva passa. Essa piadinha é velha, mas ele sempre fala. Mas ela é boa, né? Tudo passa, mais ou menos. Tudo passa. Você acha que a sua beleza vai permanecer sempre? Se bem que tem uns homens aqui, né? Não são tão bonitos assim. Mas são sadios, saúde é o que importa, né? Mas também passa. Saúde passa, beleza passa, fama passa. A gente acompanha, quem gosta de futebol sabe disso, né? Acompanha, o cara está no auge, passa um pouquinho, poucos anos, um atleta tem uma vida profissional curta. Aí o cara de repente já passou toda aquela fama, toda aquela... Agora ninguém, eu fulano, dá autógrafo aqui, assina na minha camisa, né? Aí passa, o cara entra em depressão. Eu vi entrevista de um atleta, um ex-atleta, e falei assim, olha, o que foi mais difícil para você? Ele falou assim, quando parou o assédio. Que eu andava pela rua, e as pessoas não ficavam, ó fulano, dá um autógrafo. Ele falou assim, que aí foi onde eu enfrentei a depressão. Tudo passa, gente. O mundo passa. A palavra de Deus permanece para sempre. Eu pastoreei aqui em 96, fui um dos pastores aqui da igreja, que é a minha igreja de origem, essa aqui. Quando eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, foi aqui nessa igreja. Esse templo estava sendo construído. Olha, quando eu ajudei a pintar a tinta que tem debaixo de umas 10 camadas desses vitrôs aí. Então nós juntamos aqui, e pintávamos lá. Pastor Honório, que é o pastor da igreja hoje, era um dos que fazia piadinha comigo aqui, pegadinha. Colocar lá na subida de uma escada que tinha lá uma tinta assim, ó. E o povo sério, trabalhando aqui e tal. Aí o Julinho, que também é um pastor, falou assim, Ricardo, vê se você dá conta de encostar nesse arame aqui. E eu falei assim, fichinha. Eu tinha mandado ressolar, naquela época a gente não comprava tênis com tanta facilidade, não tinha que ressolar é levar no sapateiro, e colocava um couro em volta de onde tinha rasgado assim, ó. E eu estava com um tênis ressolado, um rainha ressolado, estava, nossa, chique bala, maravilhoso, pretinho. E eu falei assim, eu pulo, e puxei, tinha uma latinha de tinta, cara. Pum!
que eu olho meu tênis, você não fez isso comigo não, cara. E o povo pintando aqui, e a gente achando que estava ajudando. Gente, eu era um adolescente, cara. Um adolescente. Estava construindo esse templo aqui e fizeram um culto aqui no fundo aqui, ó. Veio um seminarista pregar. Eu era um adolescente. Quando eu vim de Araguari para Uberlândia, a primeira coisa que eu fiz foi buscar ser coroinha, que eu era coroinha do padre lá em Araguari. E eu não consegui ser coroinha aqui em Uberlândia. E aí jogando bola na rua com o Honório lá, o pastor de vocês aí, homem de Deus, com o irmão dele, estava jogando bola e tal. Vamos lá na igreja? Vem o aniversário da igreja, um seminarista prega, fala da cruz de Cristo, da morte de Jesus. Eu disse assim, não é possível, esse negócio não pode ser verdade. Eu sou coroinha há tantos anos, nunca ouvi, não é possível que Jesus fez isso por mim. O Espírito Santo de Deus abriu minha mente aquele dia. Olha, os anos passam depressa, gente. A primeira igreja que eu entrei na minha vida, uma igreja que nós chamávamos de protestante, foi na igreja presbiteriana central aqui de Uberlândia. A primeira igreja que eu entrei, não foi essa, foi lá central. Depois eu fui membro aqui e professei minha fé aqui. Quando o Julinho falou assim, vamos na igreja lá comigo, eu falei, como é que chama a igreja? Eu falei, presbiteriana. Eu falei assim, eu já vou. Onde você vai? Eu vou na como é que é mesmo? Você falou aí? Ele, presbiteriano. Eu falei, pois é, eu já fui numa lá no centro da cidade. Ele falou, não, tem uma mesma aqui pertinho de casa. Olha, pensou? Mas a primeira igreja que eu entrei na minha vida protestante foi a central. Sabe o que eu fiz lá, Albani? Eu roubei uma Bíblia. Não conta lá não, o pessoal está aqui, ó, o diácono, não conta não. Tinha uma biblinha lá, eu falei assim, todo mundo tem, eu não tenho esse livro aqui, eu vou pegar esse negócio e levar para mim. Gente, era a Bíblia Sagrada. Eu abri e caí em Mateus capítulo 5. Você é a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine toda a casa. E vejam as suas obras e glorifiquem o Senhor. Eu disse, que é isso? Não entendi nada. Fechava aquilo, passava uns dias, eu ia abrir de novo, caía no mesmo texto. Hoje eu sei o que Jesus queria comigo, o mesmo que Ele quer com você. Quer que nós sejamos discípulos dEle. Discípulos. Você acha que você veio aqui por acaso? Você é um discípulo de Jesus. Ah, mas eu não quero ser. Rapaz, você foi convocado. Foi convocado. Ah, porque eu acho que eu não sou preparado, eu acho que eu não levo jeito. Rapaz, você está completamente certo. Você não leva jeito para nada. Mas Ele é gracioso e Ele vai te capacitar. Ah, porque eu não sou capaz. Não, você não é mesmo. Quem disse que você é? Não é mesmo. Mas aquele que te chamou se responsabiliza em te capacitar. Sabe para quê que você deve entender isso? Porque todas as vezes que você foi elogiado por aquilo que você fez, você vai entender que também o elogio não é seu, mas a glória é do Senhor. Porque você não tem nada que não foi dado para você. Tudo vem de Deus. Por isso que nós glorificamos o Senhor. Você quer ser discípulo? Ou quer ficar sendo só cristão? Fique em pé se você puder. Deixa eu te explicar uma coisa. Não define nada se você aceitar o apelo que eu vou fazer. Não significa que decidiu a coisa. Mas se você aceita o apelo que eu vou fazer, ele é um sinal importante. É um sinal importante. Não significa que você, não. É um sinal apenas. Você entendeu o recado de Deus.
Você entendeu, enquanto eu falava, ministrava a palavra de Deus, você entendeu que eu estava falando com você. Pô, é comigo esse negócio. Quando eu ouvi a mensagem de Deus, lá muitos anos atrás aqui, no salãozinho que tínhamos aqui no fundo, eu me lembro que estava super lotado o salão, e eu estava lá atrás, um adolescente. Mas eu entendi que o pregador estava falando comigo. Quando ele disse, então, naquela noite, aquele seminarista, falou assim: escuta, se você esta noite quer marcar essa noite como um sinal de que você entendeu esta mensagem e quer receber Jesus como seu Salvador, entendendo na verdade que é Ele que nos aceita, porque é Deus, o Deus soberano. Mas é um sinal importante. Não define as coisas, mas é um sinal importante. Se você entendeu que eu estava falando com você, poxa, esse negócio é comigo, cara. Eu quero sair daqui sendo um discípulo de Jesus. Sei que preciso melhorar, mas eu quero ser um discípulo de Jesus. E você, principalmente você, que nunca fez uma decisão pública, dizendo: eu quero ser um discípulo de Jesus. E se você quiser fazer hoje, dia 11 de abril de 2014, e quer marcar essa data, porque ela vai ser importante. Historicamente, você diz: olha, no dia 11 de abril de 2014, eu ouvi a voz de Deus dizendo: você é um discípulo. E eu vou marcar, vou guardar essa data. Isso é importante, muito importante. Historicamente é importante. E vai fazer diferença na nossa vida, sim. Você que ainda não é um discípulo de Jesus, e essa noite diz: eu quero ser um discípulo de Jesus. Vem aqui na frente se tiver alguém assim, e eu quero orar com você. Você vai dizer: olha, eu reconheço publicamente que até agora eu não sou um discípulo de Jesus. Como as pessoas que estão aqui, muitas delas em determinado dia também perceberam que não eram discípulos de Jesus. Hoje eu estou reconhecendo, e eu quero ser um discípulo de Jesus. Você entendeu o que eu falei com você? Vem aqui na frente. Eu quero encerrar a minha participação orando com você. Não vou pedir para o pessoal fechar os olhos, fazer uma musiquinha lá para te emocionar. Vem aqui, vem na coragem, na cara e coragem. Não precisa criar nenhum clima para você tomar essa decisão. Você diz assim: eu entendi, e eu quero ser discípulo de Jesus. Você que ainda não é, você fala: olha, eu não posso dizer que sou um discípulo de Jesus. Eu vacilo muito. Eu preciso ser um discípulo de Jesus. Vem aqui que eu quero orar com você. Para ser discípulo de Jesus tem que ter mesmo coragem. Ficar com Jesus na Galileia é muito fácil. É mais fácil. Não é que é muito fácil, é mais fácil. Mas partir com ele para Galileia tem que ter peito. Tem que ter coragem. Não é fácil. Nunca foi. Eu me lembro que quando eu senti o Senhor falando ao meu coração para eu ser um discípulo dele, eu me lembro direitinho nas primeiras vezes que eu saí de casa para vir no culto aqui. E eu pegava a Bíblia. Rapaz, naquele domingo parecia que Deus colocava meus colegas tudo no meu caminho. Tudo no meu caminho. E eu ia com a Bíblia. E aí eu via o Evaldo, o pessoal lá na frente, os colegas meus do passado. E eu falava assim, e eu com a Bíblia na mão. Rapaz, eu tentava pôr aquela Bíblia do outro lado, pôr para trás. E eles vão ver que é Bíblia, rapaz. Como é que eu vou explicar esse negócio? E eu punha. Aí parecia que aquela tinha uma luz naquele livro. Aí, Ricardo, o que é isso na sua mão? Aí, rapaz, Deus punha pergunta na boca daquele indivíduo. Só pode ser. Eu dizia, esse livro, o que é isso? Eu dizia, é uma Bíblia. Você agora é crente?
Eu dizia, graças a Deus. Graças a Deus. Porque um dos primeiros versículos que eu aprendi na Bíblia, sabe qual que era? Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Me ensinaram esse versículo logo no começo. E agora como é que eu poderia mentir? Eu queria disfarçar. O que é esse livro aí, Ricardo? É Bíblia. Você é crente agora? Sou, graças a Deus. Sou discípulo de Jesus. Deus é bom, irmãos. Não há coisa melhor do que ser discípulo de Jesus. Não há nada nesse mundo mais importante do que isso. Nada, nada, nada. Nenhum sucesso, nenhum amor, nenhuma paixão. Nada é mais importante. Porque todas as nossas conquistas, elas ficarão aqui. Mas a nossa fé nós levaremos conosco. Tudo que nós conquistarmos ficará aqui. Mas nosso relacionamento com Deus, esse ninguém toma. Esse é para sempre. Amém? Feche seus olhos. Você que é discípulo de Jesus, erga suas mãos aqui em direção a esses nossos queridos. Senhor Deus e Pai querido, eu quero te louvar, porque o Senhor nos recebe como discípulos do Senhor. Nós sabemos que não merecemos, Senhor. Não há nada em nós que justifica ser um discípulo do Senhor Jesus. Nós somos frágeis. Nós pensamos o que não deveríamos pensar. Nós falamos o que nós não deveríamos falar. Nós sentimos o que nós não deveríamos sentir. Nós somos fracos, necessitados. Mas nós entendemos que o Senhor chama aqueles que são doentes, fracos, porque os sãos não precisam de médicos, e nós nos colocamos como aqueles que precisam do Senhor. Somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso Salvador. Ó Deus, ajuda-nos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos interpessoais. Ajuda-nos, Senhor, na escola, no trabalho, na família, na igreja. Ajuda-nos, Senhor, a refletir a luz do Senhor Jesus. Ajuda-nos a exalarmos o bom perfume de Cristo. E perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque nós não somos como deveríamos ser. Mas nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. E o Senhor quer que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com o sangue do Cordeiro. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Pode sentar. Ou pode escolher uma música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Lindo essa canção. Canta vindo lá do fundo do seu coração. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Olha que lindo. E aí, olha, caminhar seguro na luz. Caminhar seguro na luz. Desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração. Ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão. E assim receber A grandeza do poder de
a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Gente, muito obrigado pelo convite. Um abraço ao pastor Honório, toda a família dele, a todos vocês, os parentes de vocês. Muito obrigado. Bom, nós queríamos antes de tudo agradecer ao pastor Ricardo pela disponibilidade de estar aqui nos abençoando com essa palavra realmente maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Nós agradecemos também a presença de cada um de vocês, os que foram convidados, os visitantes. Nós agradecemos a todos mesmo. Nós pedimos a vocês que nos acompanhem nas redes sociais, Jambo, a página do Jambo no Facebook, que em maio nós vamos ter o nosso próximo evento e nós sempre publicamos lá tudo que nós vamos fazer e tem várias publicações e versículos, etc. E se vocês puderem acompanhar, eu espero que possa abençoar a vida de cada um.